Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o maior divórcio. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 2. Vou ler versículo 1, 2 e 3. Depois o versículo 10 e 11. Dizem assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Hoje é 30 de novembro de 2022. Santo, justo, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, quero apresentar essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, minha família, minha vida. Fica conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título, para a palavra do dia dizendo o maior divórcio. Eu quero dizer para você que a humanidade ela está caminhando, para um fim. E é uma destruição total que se aproxima. Não preciso eu deixar aqui, falar detalhes sobre isso, que todo mundo está vendo como é que a humanidade está vivendo, tá? E eu escolhi esse texto, inclusive esse texto tem uma epígrafe dizendo o reinado do ungido de Deus. Aqui fala exatamente do Messias, fala de Jesus. Mas eu aqui selecionei esses versículos, versículo 1, 2 e 3, depois o 10 e 11, para falar exatamente de uma questão que envolve a relação de Deus com o homem com Deus, tá certo? E eu quero tratar exatamente de uma forma figurada dessa união, do homem com Deus em sua formação original como um casamento, ou seja, como um compromisso muito sério que devia ser vitalício. Mas veja o que diz os versículos 2 e 3 dessa nossa leitura base aqui hoje. Diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços. Isso aqui, romper os laços, fala exatamente de cortar as ligações, Não queremos mais contato, com o Senhor Jesus. Os príncipes, os grandes, Muita gente importante, com suas ideologias, com seus pensamentos, com as suas doutrinas humanas, sociais ou socialistas ou qualquer coisa desse tipo, vão assim incutindo na mente de cada pessoa esses ensinamentos para que os homens também vão, juntamente com essas pessoas que têm essas ideias nas suas cabeças, vão também rompendo esse laço que originalmente lá no Éden, o Senhor Deus como Criador, ele fez essa ligação, criou esse laço entre o Criador e o homem. Mas aí o texto segue dizendo o seguinte: rompamos, conspiraram contra o Senhor, contra o seu ungido, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Porque o Evangelho de Cristo é para você e eu seguirmos a Ele de uma forma autêntica. Nós temos que viver uma vida regrada. É o caminho estreito. É como se fosse exatamente, algemas aqui, é você andar sob a direção de um Senhor e você sendo servo. Não é algema no sentido de prisão, de estar maniatado, de não ter condição de se libertar. Pelo contrário, Jesus nos libertou da algema do pecado.
ou das algemas do pecado e das coisas erradas que fazíamos. Então aqui diz o salmista que as nações, os gentios, se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, ou seja, os grandes, os eminentes, os poderosos, os príncipes, conspiram contra o Senhor, contra Deus, contra Jesus, contra o ungido de Deus, que é o próprio Jesus, e dizendo, vamos romper, nossa ligação com o Criador. E a gente sabe que essa base que está na mente de muitos homens, de romper a ligação com Deus, está exatamente enraizada no diabo. Ele orienta isso. O versículo 10 diz, agora, pois, ó reis, ó poderosos, homens importantes, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Pensando aqui na questão do mundo, geopolítico, essa questão geopolítica do mundo, como está hoje, os homens sempre querendo criar situações que vão de encontro à palavra de Deus, querem sempre romper os laços afetivos com o seu Criador, o Deus tão bom. E ele conclui no versículo 11 dizendo assim, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O que cada um de nós devemos fazer, do pequeno ao mais poderoso, no sentido humano, é exatamente seguir esse conselho aqui do salmista, servir ao Senhor com temor, com respeito, com submissão, reconhecendo o Senhor como Deus grande, único, vivo e poderoso. E ele diz mais, e alegrai-vos nele com tremor. É quase uma questão assim de, estou com medo de errar, não é ter medo de Deus, estou com medo de entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu tenho tremor, mas eu me alegro em Deus com esse tremor, ou seja, com esse cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Gente, repito o que disse no início, a humanidade está caminhando para um fim, ou o fim de todas as coisas. E é um caminho para a destruição total. A gente vê os braços se movendo, estou falando dos braços importantes no mundo inteiro, no planeta, tá? Cada continente tem o seu representante. Então, quem lê a palavra de Deus, quem conhece o livro do profeta Daniel, Apocalipse, sabe exatamente do que eu estou falando e o que está acontecendo hoje. Então, o maior divórcio é exatamente esse. É o homem querer cortar as relações, romper os laços, entre aspas aqui, afetivos com o seu Criador. Que nós possamos estar sempre junto de Deus. Como, sabe, Paulo fala, nós como noiva e Cristo Jesus como o noivo, para daqui a pouco o grande casamento. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.